Olá, alunos. Neste nosso terceiro momento de discussão acerca do gênero discursivo memorial de formação, discutiremos com vocês o modo como se organiza o memorial de formação, considerando os seus aspectos composicionais e estilísticos. No vídeo anterior, nós discutimos até a questão dos aspectos temáticos e vimos que o gênero, ele é um todo. E como gênero discursivo, seguindo o construto teórico a partir das considerações de Bakhtin, filósofo da linguagem de origem russa, a gente vê que o gênero é um tipo relativamente estável de enunciado e que ele apresenta três grandes elementos básicos. Os aspectos temáticos, que vimos no encontro, na nossa discussão anterior, em que nós discutimos até a questão temática do memorial de formação, observando que nesse gênero discursivo, o tema é exatamente a formação do escrevente. Hoje nós discutiremos os dois aspectos que ainda fazem parte do todo do gênero, os aspectos composicionais, ou seja, aqueles que caracterizam a estrutura composicional do gênero memorial de formação, além dos aspectos estilísticos, em que a gente vai ver o modo de dizer, como dizer. Então, em primeiro lugar, a gente vai observar que o memorial de formação, na sua estrutura composicional, enquanto gênero discursivo, ele se organiza em torno de três grandes partes: os elementos textuais, pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. O que seria então cada bloco, como seria então organizado cada bloco desse? Considerando o todo dos elementos composicionais do gênero discursivo memorial de formação, nós vamos ver que são considerados elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e sumário. No que diz respeito aos elementos textuais, a gente tem considerações iniciais ou introdução, relato autobiográfico, aquela parte em que o escrevente narra um pouco da sua vivência pessoal, das suas experiências pessoais, e um relato reflexivo acerca do seu processo de formação, das suas experiências no contexto de formação. Daí porque a gente chama memorial de formação. Também nós vamos ter, como parte desses elementos textuais, um bloco de considerações finais ou conclusões. E, por fim, as referências, utilizadas as referências bibliográficas de que lançamos mão. Por fim, nós temos o terceiro grande bloco de elementos, que são os elementos pós-textuais, que se dividem entre apêndices e anexos. Então, observem, de um modo geral, nós temos na organização da estrutura do memorial de formação, três blocos grandes a considerar: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Assim como nós temos esses elementos também na monografia, na dissertação, na tese, tá certo? Bom, quanto aos aspectos estilísticos do gênero memorial de formação, cabe observar pelo menos três coisas que são bastante significativas. O autor deve considerar que ele não está escrevendo exclusivamente para os seus pares. Nós já dissemos anteriormente que o gênero memorial de formação circula na esfera acadêmica.
Mas na esfera acadêmica, a gente não escreve apenas para os colegas de sala da gente, nem para o professor da gente apenas avaliar e atribuir uma nota. A escrita de um memorial, ela deve levar em consideração que o texto em que se materializa esse memorial, ele vai circular numa dada esfera de atividade que é a esfera acadêmica. E tem um propósito que é ser lido precipuamente, claro, pelo público específico daquela esfera. No caso, nós estamos falando da esfera acadêmica, a qual supõe um nível de linguagem mais formal. Também uma coisa que é preciso levar em consideração, que diz respeito aos aspectos estilísticos do gênero, é a escolha do tipo de linguagem ou de registro a ser utilizado. Na esfera acadêmica, a linguagem tende a ser mais formal. O nível exigido é realmente um nível mais formal de linguagem que se observa o uso da norma padrão da língua portuguesa, da língua em que o texto está produzido. Observe também que o memorial formativo, ele exige esse nível formal de linguagem, por quê? Porque ele é produzido para um dado evento de letramento que se desenvolve em uma situação formal de uso da linguagem. Inclusive por quê? Porque na maioria das vezes é apresentado a uma banca. Ele é apresentado a uma banca avaliadora que exige todo um protocolo formal de apresentação desse trabalho acadêmico. E é óbvio que isso vai seguir um ritual acadêmico também. Nos memoriais de formação, ao registrar seus percursos formativos, e esses percursos formativos, eles levam em consideração também a formação e a profissionalização desse sujeito. Então, são percursos que a gente diz formativo e profissional. Nisso aí é preciso considerar que o autor utiliza também a palavra alheia para fundamentar aquilo que ele escreve. Então é nesse momento que a gente vai lançar mão daquelas teorias que a gente estudou acerca do, vamos dizer, quem trabalha com ensino, acerca dos aspectos teóricos e metodológicos para fundamentar e dar sustentação teórica àquilo que eu digo, quando eu estou refletindo, por exemplo, sobre a minha prática. Nesse sentido, é preciso que o produtor do memorial de formação demonstre competência em articular diferentes vozes do discurso acadêmico para o seu texto. É também imprescindível que ele reconheça que uma marca de estilo fundamental no memorial de formação é exatamente o uso da primeira pessoa do singular, eu, e não da primeira do plural, nós. Na verdade, na produção de um memorial de formação, a gente fala sempre em primeira pessoa do singular. Considero isso, isso e isso, escrevo por isso, sempre usando a primeira pessoa do singular. Isso ele pode fazer para dizer, por exemplo, que disciplinas foram mais marcantes naquele curso, em que medida aquelas disciplinas e aquele material, aquela disciplina contribui para a sua formação e também para a sua prática. Bom, quanto às normas de formatação de um trabalho desse científico, de um trabalho que circula na esfera acadêmica, elas vão seguir, no caso deste memorial aqui, a gente está adotando as regras da ABNT, tá certo, gente? Que precisam ser consultadas para formatar o trabalho final. Em linhas gerais, era isso que nós queríamos discutir com vocês aqui, neste terceiro encontro. Como se organiza o modo de organização composicional do memorial de formação,
quais são esses elementos composicionais do memorial de formação e que aspectos linguísticos, em linhas gerais, a gente precisa considerar ao produzir um memorial de formação. Obrigada.